aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, estou atrasado para gravar esse vídeo, porque minha esposa já entrou de férias aqui no Japão, tá? Então nós tivemos que sair, fazer algumas preparações para a virada do ano, então isso acabou atrasando. Então eu vou já correr para poder trazer as matérias para você, tá? 3 matérias para você ficar bem informado, né? Primeira matéria. O Japão vai mexer na forma de soltar o Yukio. Yukio é aquela que eles falam férias remuneradas. Eles vão aumentar o limite de quanto as pessoas podem usar, no caso assim, o Yukio, a quantidade de dias seguidos. Porque isso existe uma limitação e eu vou trazer isso para você. Tóquio. Isso aqui não é para o Japão inteiro, tá? Isso aqui é só para Tóquio. A governadora de Tóquio está querendo aumentar o pagamento, no caso assim, a ajuda para as crianças em 50 mil ienes, tá? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser somado com o que o governo japonês vai dar? No caso, que o governo de Tóquio é um, o governo japonês é outro, tá? Vai dar para as crianças? Não dá para saber, tá? Eu, por enquanto, aqui na matéria não tem, como é que se fala, uma definição disso. Só está falando sobre o de Tóquio. Então, como é que vai ficar? Só Deus sabe. Tá? E a terceira matéria, Japão pagará a terceira maior contribuição de 6,9% nos próximos 3 anos para as Nações Unidas. Tá jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora, porque a ONU não vale nada. Vocês já viram a ONU fazer alguma coisa decente? Vocês já viram algum país respeitar o que a ONU fala? Eu nunca vi. Toda vez que dá um quebra-pau, a ONU fala assim, eu vou fazer isso, eu vou sancionar aquilo. Os caras estão um pouco se fudendo, os caras continuam quebrando pau, desculpa o termo. Tá? E a ONU vai lá, faz uma grande sanção. A sanção dela em nada é a mesma coisa. E os outros países ajudam a fazer as sanções? Não ajudam. Então, fica nessa... Desculpa o termo, tá? Mas não tem outra palavra para definir. Uma putaria. E o Japão gastando dinheiro com isso. É besteira, pô, pra caramba. Mas quer fazer a política de bom menino, né? Ó, só se lasca. Mas vamos aqui começar pela primeira matéria aqui, no caso que é em relação ao Yukio. Que isso vai, como é que se fala? Chamar a atenção de muita gente. Tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Vamos lá. O Conselho de Promoção de Reforma Regulatória do governo japonês compilou um relatório provisório, tá? Apelando para a flexibilização do limite máximo do valor das férias remuneradas que podem ser usadas, né, de forma seguida, a fim de apoiar estilos de trabalhos flexíveis e tornar mais fácil garantir tempo para os cuidados de enfermagem, cuidados de crianças, aulas, etc. Né? O relatório provisório, tá? Por isso que eu falo assim, provisório, porque já estou frisando, tá? Porque pode haver mudanças nisso aí. Tá? O relatório provisório pede que a flexibilização do limite máximo do Yukio, no caso assim, das férias remuneradas que podem ser usadas de forma seguidas, dos atuais 5 dias, então pode ser usado 5 dias seguidos, tá? De acordo com a lei, né? Ou menos por ano, para aproximadamente 50% dos dias concedidos. O que isso quer dizer? Por exemplo, se uma pessoa tiver direito a 20 dias de férias remuneradas, no caso de Yukio ali, o valor das férias que poderão ser usadas será ampliado de 5 dias para 10 dias. Então vai 50%. Vai poder ser usado de acordo com essa mudança nas regras. Tá? De forma direta. Claro que você nunca vai ver uma empresa deixando você fazer isso. Eu pelo menos desconheço alguma empresa que deixa fazer isso. Muito pelo contrário. Minha esposa tentou tirar 2 dias no final do ano agora. O chefe dela falou, não. Só um dia. Tá? Então você vê que eles empombam. Por mais que a pessoa tenha direito, né? Tanto que o último dia do serviço da fábrica que ela seria hoje, o povo fazendo o Daisode, né, para a virada do ano. Ela falou, vou lá para ficar limpando, vou cacete, né, como é que você fala assim, eu tenho direito e o que vou usar, né?
E nisso o cara, como é que fala assim, pombou. Só que era para ter parado ontem, né? Parou só hoje. Então, isso é só um exemplo que acontece, né? Que está acontecendo, que nós estamos vivenciando. Então você vê que eles não deixam fazer direto, mas por lei deveria. Tá? Aí continuando aqui. Isso incentivará os estilos de trabalho flexíveis e tornará mais fácil para os funcionários reservarem um tempo para cuidados de enfermagens, cuidados infantis, aulas e etc. Para quem não sabe, geralmente o Yukio ele não pode ser tipo assim, eu quero para amanhã, então já aviso para amanhã. Não, o negócio não é assim, tá? Quando a firma aceita esse tipo de como é que fala assim, de ação, é porque a pessoa é legal, tá? Porque geralmente isso tem que ser feito com dias de antecedência, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente acha que não é porque que eu tenho Yukio, eu quero tirar amanhã, pá, pum. Não, o negócio tem que ter um cronograma, que é para a firma se ajeitar. Não é porque você tem direito que você tem que esculachar. Tá? Então tem esses direitos e deveres também que as pessoas desconhecem. Tá? Então continuando aqui. Aí na mudança das leis também inclui medidas para fazer o uso de terrenos abandonados cujos proprietários são desconhecidos. Então você vê que o Japão vai começar a confiscar os terrenos que não têm dono. Tá? Além de flexibilizar regulamentações para o uso de drones em caso de desastre. Porque tem aquela regra que não pode usar o drone aqui no Japão se a pessoa não tiver carteirinha. Tá? Se a pessoa tiver carteirinha, for credenciada acima de tantas gramas. Parece que, se eu não estou enganado, até 99 gramas ali. O drone, se o drone pesar até 99 gramas, não há problema. O uso, tá? Acima disso tem que passar por registro, tem que fazer uma série de coisas, tá? Tem uma série de confusões aí que a pessoa tem que passar. Continuando. Aí o primeiro-ministro do Japão, Ishiba, disse: muitas reformas foram incluídas em vários campos, como a revitalização regional, startups, prevenção e mitigação de desastres. A reforma será usada, no caso assim, a reforma tributária e outras reformas, serão usadas para superar questões como declínio populacional, revitalizar regiões locais, porque essa parte da revitalização é o seguinte: a ideia dele é descentralizar Tóquio. O que isso quer dizer? Ele quer pegar, tirar todo mundo de dentro de Tóquio, mandar as pessoas para os, como é que se fala assim, para cidades pequenas. Então ele quer que as empresas começam a abrir filiais em cidades pequenas para ir jogando esse povo e descentralizando Tóquio, né? E como é que se fala assim, dar espaço para Tóquio respirar. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Só Deus sabe. Tá? Que ele vai ter que dar um grande incentivo fiscal para as empresas, como é que fala assim, ir se estabelecendo em outros locais. Tanto que eles deram um exemplo, no caso da TSMC, que é uma grande empresa de fabricação de semicondutores lá em Kumamoto. Tanto que o governador de Kumamoto ele está sendo esperto, ele está já negociando para abertura de uma segunda fábrica da TSMC em Kumamoto também. Isso vai transformar Kumamoto num polo industrial muito grande. Como eu já havia alertado antes, tá? Quem tiver uma grana ali vai conseguir fazer uma grana com parte de investimentos imobiliários ali. Né? Quem tiver uma grana vai conseguir triplicar ou quadruplicar o ganho. Mas é aquela velha história, a pessoa não pode ter medo de fazer investimentos. Né? Porque nessa parte vai ser imobiliária mesmo. Assim. É coisa bem grande. Hokkaido estão com a Rápidos, se eu não estou enganado. Toyama vai ter outra fábrica também. Então eles estão tentando descentralizar as coisas. Jogando assim para poder aliviar Tóquio de alguma maneira. Tá? Tanto que eles falam que tem pequenas cidades que estão no perigo de sumir do mapa, literalmente, por falta de pessoas. Tá? Então eles estão querendo, por causa disso também, dar essa melhorada. Um grande exemplo que aconteceu, mas foi anos atrás. Tá? Pro lado de Nagano tem a cidade chamada Maruko, tá? Por incrível que pareça, tá? E tinha uma outra cidadezinha,
do lado ali. Uma dessas cidadezinhas sumiu e praticamente assim, aquela parte de Maruco absorveu aquela cidade. Porque tinha muita pouca gente, chegou uma hora, não faz sentido. Então o limite da cidade sumiu e uma cidade absorveu a outra. Você vê como é que as coisas são bem doidas, né? Mas isso já tem um certo tempo já. Tá? E realizar um crescimento econômico orientado. Prosseguiremos com as reformas completas do ponto de vista do público. Diz a lenda, tá? Então você vê que ele, daqui para frente ele vai fazer várias reformas. Algumas boas, só Deus sabe, tá? Mas isso vai depender da forma que ele tentar fazer. Então, não tem muita coisa que nós podemos, como é que se fala, questionar. É só, como é que se fala assim, acatar e ir seguindo, né? Segunda matéria. Parte de Tóquio, tá? Esse aumento, né, do apoio financeiro para as crianças só vale para Tóquio. Em relação ao declínio na taxa de natalidade e as medidas de criação de filhos em Tóquio, a governadora de Tóquio, Koike, revelou em uma entrevista à NHK, no caso da televisão estatal do Japão, que planeja aumentar o apoio financeiro para as famílias que criam filhos em 50 mil ienes no próximo ano fiscal. Então você vê que Tóquio está com grana sobrando para poder fazer essas ajudas assim, né? Porque tem estados que não estão conseguindo sobreviver sem a ajuda do governo. Então você vê que Tóquio deve estar conseguindo para poder estar escoando grana dessa forma, né? O governo metropolitano de Tóquio fornece apoio financeiro, né, para o apoio ininterrupto ao cuidado das crianças e um esforço para criar um ambiente que seja fácil de ter e criar filhos. Especificamente para cada criança, né, você pode ter 60 mil ienes em produtos em puericultura. Tá? Não faço ideia que seja puericultura, vamos procurar agora o que é puericultura. Já falo para você o que é puericultura. Puericultura é o acompanhamento médico da saúde de crianças e adolescentes, desde o nascimento até os 19 anos. O objetivo é promover o desenvolvimento e a saúde, identificando precocemente possíveis problemas de crescimento, desenvolvimento, alimentação, entre outros. Tá? A puericultura é uma subespecialidade da pediatria e pode envolver equipe multidisciplinar que inclui médicos, enfermeiros, psicólogos e educadores. Algumas vantagens da puericultura são diagnóstico precoce, orientação adequada para os pais, identificação de depressão puerperal. Não faço ideia que seja isso. Tá? A periodicidade das consultas da puericultura depende da idade da criança, mas geralmente é de 0 a 6 meses, né, de forma mensal, ali depois de 6 a 12 meses, de forma bimestral, de 12 a 18 meses, trimestral, de 1 ano e meio a 5 anos, semestral, de 5 a 18 anos, anual. Para que a consulta seja mais produtiva, é importante que os pais preparem as dúvidas e as necessidades por escrito e levem alguns itens, como a Carteirinha Nacional de Saúde da criança, etc. Então já dá para você ter ideia que aqui nós também somos cultura, tá? Você aprende junto comigo e eu junto com você. Tá? Então nada mais que é ajuda pediátrica, tá? Até idade de 19 anos ali. Então vai continuar. Então se você registrar no caso assim, houver registro de gravidez, ganha 100 mil ienes em produtos. E após parto, mais 60 mil ienes em produtos quando o filho tiver entre 1 a 2 anos de idade. Então você vê que é uma gastação de grana assim a dar com o pau, né? Você pode receber esses bilhetes e cupons através do município, no caso de Tóquio. Tá? A respeito disso, Tóquio, a governadora Koike disse na entrevista à NHK: estamos fornecendo vários apoios financeiros, mas gostaríamos de aumentá-los em 50 mil ienes, para um total de 270 mil ienes. Olha só. Para apoiar as crianças e filhos. E anunciou planos para aumentar o apoio financeiro em 50 mil ienes. Além disso, a governadora metropolitana de Tóquio tem fornecido 5 mil ienes por mês
para as crianças menores de 5 anos desde o ano passado, como parte do apoio com o nome Apoio 018, tá? E planeja expandir ainda mais suas medidas de apoio educacional infantil em conjunto este ano, no próximo ano, né? Aí ficou a dúvida, porque o governo japonês ele dá uma ajuda. Eu não sei se essa ajuda aí está englobada ou não, tá? Mas de qualquer maneira você vê que Tóquio tá ficando bom para quem tem filho. E a última matéria, tá? Você viu que eu nem falei muita coisa porque não tem muito o que falar, tá? Nessa parte. A governadora de Tóquio tá dando ajuda, mas você vê que às vezes é uma grana assim que vai fazer falta para eles, para outras, como é que se fala assim, para outros, como é que se fala? Outras políticas, sim, tá? Mas eles são eles, né? Então eles decidem o que eles querem. Então vamos lá. Na parte das Nações Unidas, última matéria, tá? Japão pagará terceira maior contribuição de 6,9% nos próximos 3 anos. Então você vê que o Japão vai desperdiçar dinheiro com a ONU nos próximos 3 anos. Ó. 加盟国の経済力や支払い能力などに応じて負担する分担金を3年に一度見直していて、国連総会では24日、来年から2027年までの新たな分担の比率を定めた決議を採択しました。それによりますと、通常予算の分担率は上位3カ国の順位に変動はなく、1位がアメリカ、2位が中国で、3位の日本の分担率は 6.93% と、今年までの3年間より 1.1 ポイント低くなりました。Tá bom, né? Vamos lá. Foi adotada uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas que estabeleceu um novo rácio para os próximos 3 anos, né? Relativamente a contribuições suportadas pelos países membros para apoiar as atividades das Nações Unidas. É aquela velha história, eu acho desperdício de dinheiro, porque, pelo meu ponto de vista, do que eu já vi, país nenhum respeita o que a ONU fala. Ou o que a ONU quer, o que a ONU faz. País nenhum respeita. Então, se é para haver um desrespeito dessa forma, você vai injetar dinheiro num órgão que ninguém respeita, para você ficar sustentando burocrata lá dentro que não vai fazer nada para mudar alguma coisa nesse mundo. Vocês viram que o pau comeu em Israel. A ONU deu uma série de ordens. Israel acatou alguma delas? Nenhuma. Putin invadiu a Ucrânia. A ONU foi lá e deu uma série de ordens para o Putin. O Putin fez alguma coisa? Deu de ombro. E assim segue. Eu não sei para que ficar sustentando um órgão dessa maneira. Engordando as pessoas que estão ali dentro. Porque muita gente ali, como é que se fala assim, deve estar ganhando alguma coisa para isso. E nisso está engordando o bolso do povo de uma forma desnecessária, que está jogando dinheiro fora. Você vê que o povo japonês está se lascando, muita gente está se lascando. Poderia usar esse dinheiro para ajudar o povo. Beleza, mas você vê que não. Você vê que Japão deu uma contribuição, vai dar uma contribuição de 13 bi para a faixa de Gaza. Sendo que isso aqui não é uma briga do Japão. O Japão não tem necessidade de ajudar eles lá. Que o pau é deles. Quer ajudar? Beleza, é uma ação social bacana, ajuda pra caramba. Mas tem necessidade disso? Não, não tem. Porque o povo japonês já tá se fudendo. Desculpa o termo. Muita gente está se lascando. Por que para eles o dinheiro é dado e para quando as pessoas que estão precisando aqui dentro, o dinheiro é emprestado? Por isso que eu falo, tem muita hipocrisia, muita safadeza. Por isso que eu faço questão de trazer esse tipo de matéria aqui para mostrar o desperdício de dinheiro que o Japão tem todos os anos. Porque isso aqui para mim é um desperdício de dinheiro. Por isso que eu falo para você, se você tem seus direitos aqui no Japão, usufrua dos seus direitos. Porque na hora dos deveres eles cobram, eles arrancam até dinheiro da sua conta bancária. Então se você tem direito, usufrua. Não pense 2 vezes, tá? Mas continuando aqui. E o Japão agora, né, no caso, estabeleceu o rácio para os próximos 3 anos, né, de pagamento ali. E o Japão suportará agora a terceira maior contribuição, com 6,9%.
Além disso, a China, que está em segundo lugar, né, aumentou significativamente o pagamento e está se aproximando dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar. Uma vez a cada 3 anos, as Nações Unidas analisam as contribuições que os países membros suportam com base na sua força econômica e a capacidade de pagamento. E no dia 24, no caso, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que estabelece novos rastros de contribuição até o próximo ano de 2027. De acordo com isso, não há alterações na classificação dos 3 primeiros países em termos de participação no orçamento regular, com os Estados Unidos em primeiro lugar, a China em segundo e o Japão em terceiro. Agora com o Japão participando com 6,93%, baixando 1,1 ponto, né, em relação à parte anterior. Os Estados Unidos, que está em primeiro lugar com uma cota de 22%, inalterada em relação antes à China, que está em segundo lugar, logo após a China com 20,004%, quase 5 pontos acima do anterior, né, e espera fortalecer sua participação e influência no futuro. Isso é óbvio, né? Você vê que a China ela quer poder para tudo quanto é lado. Por isso que quando ela é questionada, ela fica toda cheia de dodói. Porque ela quer ter esse poder de qualquer jeito. Era habitual que o rastro da contribuição fosse aprovado sem votação com base no consenso de cada país. Mas desta vez a Rússia levantou uma objeção, pelo que foi efetuada uma votação com 5 países, incluindo a Rússia, com objeção de 2 países se abstendo. As divisões na comunidade internacional tornaram-se claras. Aí vem, né? Os Estados Unidos, mais uma vez, ficaram em primeiro lugar em termos de contribuição para as Nações Unidas, com 22%, mas Richard Gowan, responsável pelas Nações Unidas no grupo de reflexão internacional Crisis Group, disse em uma entrevista para a NHK que a América deveria colocar a América em primeiro, e ressaltou que existe o risco do Trump, né, na parte de política, tirar essas contribuições, né. Funcionários das Nações Unidas disseram que poderiam operar durante 1 ou 2 anos sem o financiamento americano. Você vê que o Trump pode ser que tire financiamento. Mas isso exigiria que o Japão e a China e outros países da União Europeia pagassem suas contribuições, né, para poder contrabalancear ali essa perda do Trump, né, na parte íntegra e dentro do prazo. Aí as Nações Unidas serão forçadas a operar de uma forma difícil, disse ele. É aquela velha história, vai operar de forma difícil, eu não sei por quê. Tá? Porque os países não acatam o que a ONU fala, então não sei para que existe a ONU, para falar a verdade. Tá? Eu nunca vi um dos órgãos mais inúteis, né, da face da Terra. É isso aí. Igual quando tem assim, a Força da Paz da ONU. Eles mandam um monte de exército para os locais. Aí o povo começa a quebrar o pau com o exército da ONU. Faz sentido um troço desse? Então você vê que praticamente assim, respeito zero. Tá? Eu não sei por que existe essa entidade. Tá? Até porque, igual você vê que tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde ali. Você vê que dependendo da situação, a OMS tem muito mais poder de voz do que a ONU. Você viu que na época da pandemia, o que a ONU fez? Merda nenhuma. Como é que se fala assim? A Organização Mundial da Saúde ali, né, a OMS, no início também deu aquela sambada. O Tedros não falava coisa com coisa. Quem acompanhou o canal que deve se lembrar. Que eu sempre trazia os relatórios da ONU, cada um pior que o outro. Tanto que chegou até um tempo que o Tedros falou, não precisa usar máscara não, coronavírus não tem nada a ver com máscara, não tem nada a ver com vírus não, tá? Pode ficar sem máscara. Aí o povo começou a morrer. Aí o Tedros teve que voltar atrás e falar, não, que não sei o que, ele inventou um monte de desculpa que dá até vergonha. Tá? Então você vê que essas organizações, os caras dão tiro no escuro. Tá? Você vê que no caso assim da ONU também é coisa, eu não sei por que eles mantêm um troço desse.
em vez de investir dinheiro numa coisa que realmente há necessidade. Meu ponto de vista. Para a pessoa que gosta da ONU, nada contra. Isso aqui é meu ponto de vista. É a mesma coisa, o pessoal tá ficando bravo comigo. Mandando mensagem, não, japonês, mas você tem que ver que a parte política, a parte financeira do outro, é herança do outro, como é que fala assim, da outra política. Não tem nada a ver. Vive o presente. Os caras vivem no passado. As pessoas, como é que fala assim, elas querem atribuir culpa às outras pessoas, sabendo que a pessoa que está ali no poder, a atribuição é dela. Então é ela que está fazendo as políticas. São coisas tudo culpa dela. Por que as pessoas não aceitam a culpa? Não, eu tenho que atribuir a culpa a fulano, ciclano, beltrano. Não, a culpa nunca é minha. Sabendo que ele está ali fazendo as coisas, fazendo as cagadas. Eu não sei por que as pessoas têm político de estimação. Sabendo que o político, tá cagando. Desculpa o termo, não há outra palavra. Porque você vê, falou do político anterior ali. Só que naquela época houve pandemia, etc. Não estou passando pano, mas você vê que a diferença do dólar daquela época para agora é muito alta. E agora nós não temos pandemia. Aí se você fala um negócio desse, as pessoas ficam muito bravas. Mas é a verdade, nós temos que ver o presente, nós vivemos o presente. O passado passou. Quem vive de passado é museu. Se você está fazendo a sua cagada agora, os números refletem agora. Os números de trás não vão refletir o agora. O que vai refletir agora é a sua política de agora. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu dou os exemplos, mas muita gente acha ruim. Mas é verdade, eu vou fazer o quê? Porque o Japão está seguindo a mesma trilha do Brasil. Está fazendo certas burradas? Está fazendo certas burradas. É igual muita gente, muito petista, desculpa falar, tá pegando aquela frase do, como é que se fala assim, do Guedes de tempos atrás. Não, que o dólar alto é bom, que não sei o que, para poder ajudar a estimular a economia. Se a economia está bem regular, isso é bom, ajuda. Tanto que o Japão ele usava sempre essa premissa na época da deflação, para poder incentivar as exportações. Tanto que muito político japonês usa essa premissa até hoje. O Ueda, o presidente do BOJ, ele usa essa premissa. É errado? Não é errado, desde que a economia esteja de uma forma regular. Mas se você tem uma economia totalmente sambada, é complicado. Então se você tem aumento de arrecadação, mas você faz um novo aumento de gasto, o que resolve? Não resolve. Muito pelo contrário, regaça ainda mais a economia. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Então é tenso esse tipo de coisa, muito. E é isso que as pessoas têm que procurar dar uma estudada, né? Fazer educação financeira, dar uma estudadinha ali, para dar uma melhorada nisso aí. Tá? Para ver, como é que se fala assim, que tem muita coisa errada. E é isso que eu falo. As pessoas hoje em dia, já vê que tem vários vídeos que eu falo a mesma coisa, que as pessoas estão perdendo o que é a noção do que é certo e errado. Se o meu político de estimação ele está ganhando, meu time de futebol está ganhando, não importa a besteira que ele está fazendo, as atrocidades que eles estão fazendo, eu estou certo, porque eu estou ganhando. Então existe aquela premissa que Deus segue aquele que está ganhando. Então Deus é justo para aquele que está ganhando. Aquele que está perdendo é o, como é que se fala assim, é a pessoa injusta. Aquele que está perdendo é a pessoa que não é, como é que se fala, abençoada por Deus. Então você vê que é uma coisa que não tem nada a ver, mas você vê que é essa premissa que usam hoje em dia. Então é muito complicado, é muito complicado. Então tem hora que, como é que se diz, para mim poder fazer um comentário eu tenho que pisar em ovos. É tenso, porque as pessoas distorcem muito as coisas. Por isso que eu falo que aqui no canal não é questão de política, é reflexo de números.
Por isso que eu não gosto quando as pessoas começam, não sei o que lá, Bolsonaro, não sei o que lá, petista. Não, pelo amor de Deus. Eu só falo certos exemplos porque é o governo petista que está no momento. Se fosse o outro governo que tivesse ali cagando na época, eu falaria também. Não há problema. Tá fazendo merda? Tá fazendo merda. Ué. Tá refletindo na economia toda. Aí depois quer crescer. É tenso? Pô, pra caramba. Aí eu canso de falar do Milei. Você vê que o Milei não é porque é de direita, mas você vê que o cara tá fazendo um puta de um bom trabalho. Aí vem falar, como é que fala assim? A política do Milei trouxe muitos, como é que fala assim? Muita gente na linha da pobreza. Porra, e antes não tava. Antes estava muito pior. O Milei conseguiu tirar a Argentina da recessão. Olha a diferença. É isso que eu falo. Então as pessoas não conseguem identificar certas ações. E ações de política, como política econômica, ela não é assim, da noite pro dia. Dependendo, leva-se anos para consertar cagadas. Você vê que o Milei no primeiro mandato, você vê o tempo que ele está levando para poder arrumar a Argentina. E o cara está conseguindo, graças a Deus. Porque, como é que se diz? Não é porque é a Argentina que a gente tem que torcer contra. São irmãos, temos o sangue igual, o sangue é vermelho para todo mundo. Eu não sei por que existe essa tal de distinção. Os hermanos que não sei o que. Que se lasque, pô. Porque todo mundo é igual. Na hora de passar fome, a fome é igual para todo mundo. E aí? Não custa as pessoas se ajudarem? Não. Não, eu não vou ajudar porque o cara é assim. Eu não vou ajudar porque o cara é assado. Eu não vou fazer assim porque ele torce para time e tal. Pô. Então é aquela velha história. Colocam uma série de regras, impõem uma série de regras para algo que não faz sentido, pelo menos para mim. Tá? Aí a pessoa vem falar, não, temos que ter gratidão, temos que ter, como é que fala assim, fazer caridade. Mas as pessoas não fazem o mínimo na noção do que é caritas. Do que é, como é que fala assim, ajudar realmente o próximo. Em questão de abnegação. Não, eu tenho que impor uma série de ações para poder fazer ajudar. Não, para, pô. É igual aquelas pessoas assim, eu tô ajudando o mendigo, mas ele tá com o celular assim. Lá o mendigo ali, ó, tô ajudando. Pra quê? É aquela velha história que tem na Bíblia, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda tá fazendo. Mas as pessoas hoje em dia querem isso, não. Só querem visibilidade. Então toda boa vontade, toda caridade, tudo que eu fizer, não, eu tenho que mostrar pro povo, ó. Aí é aquela velha história, você está fazendo uma caridade, tá? Mas você automaticamente está querendo algo em troca. Não é uma caridade por caridade. Você está fazendo uma ação que você quer algo em troca. Então, uma ação por algo em troca, você pode chamar de caridade? É tenso. Japonês, então tem que fazer toda a caridade assim, como é que se fala? Sem ter ganho? Não, você tem que ter um ganho. É aquela velha história, igual eu. Se eu não sentir no coração que eu devo ajudar tal pessoa, eu não ajudo. Porque se eu ajudar aquela pessoa sem sentir vontade, eu não vou ficar feliz comigo. E o importante é eu ficar feliz comigo. Porque eu comigo, é eu que me sustento. Igual minha esposa me ajuda, minha esposa me dá todo o apoio. Mas se eu tiver deprê, não tem toda a ajuda que ela me dá que vai me levantar. Então você tem que estar satisfeito com você. Então se você fazer uma ajuda, que você se nutre com energias, assim, não, energia boa, gostei de fazer aquilo, pô, isso é válido. Mesmo que você não mostre pra ninguém, mas isso é válido. Aí a pessoa vai lá, faz uma puta de uma caridade, faz uma puta de uma ação, que não quer dizer caridade, com o telefone ali. Aí você pergunta, você ficou satisfeito com você? A pessoa para e fala assim, não sabe responder. Porque ela fez uma ação que não nutriu ela por dentro. E é isso que eu falo para as pessoas. As pessoas estão se esquecendo delas, elas estão se esquecendo de se nutrir. Não, eu tenho que viver de uma forma automática, porque eu tenho que fazer, eu sou bonitão para a pessoa tal, eu sou bonitão para a pessoa ali, eu tenho que me manter bonitão. Não, a coisa não é assim.
Quantas vezes já me chamaram para fazer, não, vamos lá fazer uma entrevista em tal canal está querendo fazer uma entrevista com você. Eu nego, porque eu não tenho essa necessidade de ficar tendo grandes exposições, crescendo. Gosto de fazer minha gravação de vídeo, igual no outro canal lá, do canal de game e tal, faço minhas lives, faço as coisas ali. Mas é porque eu gosto. Não é porque eu tenho essa necessidade de fazer exposições. Claro que essa exposição, ela ajuda em certos momentos para aumentar o número do canal, sim. Não sou hipócrita. Mas, de uma forma muito, como é que fala assim, descarada, meu, vamos minimizar a coisa aqui, tá? Olha, eu tô falando demais aqui, já tô até saindo fora do tópico, mas de qualquer maneira, você vê que o Japão vai ter muitos gastos daqui para frente. Você vê que o Japão vai continuar ajudando a ONU, vai ter outros gastos aqui, então não espere grandes melhores pro lado de cá. Vai continuar crescendo, vai crescendo assim, crescendo os impostos, vai, porque você vê que tudo que eu trouxe hoje, basicamente, tirando a parte do Yukio, tá? São só políticas para escoar dinheiro. Não são políticas para aumentar os empregos no Japão, para fazer manutenções dos empregos no Japão, não. São todas políticas para escoar dinheiro. Então, na hora que escoa dinheiro, precisa o quê? Repor esse dinheiro. Para repor esse dinheiro, o que precisa? O quê? Impostos. Tá? Então, tome cuidado o ano que vem, que grande provavelmente teremos aumento de imposto de alguma maneira. Como eu já havia falado em outro vídeo também, que eles já anunciaram, tá? Infelizmente, alguns impostos. Mas é isso aí, família. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui. E Maido!